Oi? A cronologia do dilúvio, certo. Os irmãos entenderam direitinho? Ou estão só balançando a cabeça para me enganar? Entenderam direitinho? Hebreus capítulo 11, vamos abrir para lermos um texto. A Bíblia está com as páginas coladas aqui, não tem Hebreus mais não. Hebreus capítulo 11. Vamos ler apenas o verso 7. Que é o trecho aqui na Galeria dos Heróis da Fé, aqui no livro dos Hebreus, que ele fala sobre Noé. Todos acharam? Hebreus capítulo 11. Dê uma ajudinha a ela aí. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 7. Vamos todos acompanhar o texto. Obrigado, Ian. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Quando advertido sobre coisas que ainda não se viam, por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Então, o escritor aos Hebreus, ele nos dá uma pista que o livro do Gênesis ele não nos dá, né? Noé, movido por um temor santo e por coisas que ainda não tinha visto. É isso que declara o autor, até então desconhecido, não é? Algumas tradições que acreditam que A ou B escreveu o texto aos Hebreus, mas não se sabe exatamente quem. Mas ele diz que quem moveu Noé foi o temor santo dele por coisas que ele ainda não tinha visto. E é isso que nós temos observado até agora, não é verdade? Noé foi movido por este temor santo para fazer um barco, uma arca, para se precaver da chuva. De fato, ninguém tinha visto chuva ainda. Então, o que move Noé é isso, né? Mas, por mais questionado que seja o dilúvio, quando nós lemos, dentro do contexto bíblico, nós percebemos que o que é que dá veracidade à narrativa do dilúvio? Além dos registros arqueológicos, paleológicos e outros, enfim. O que dá força ao episódio é justamente a menção que o Novo Testamento faz do episódio. Cristo menciona o dilúvio. Se o dilúvio fosse um mito, será que Cristo usaria o dilúvio como ilustração do reino vindouro? Se o dilúvio fosse um episódio mitológico, será que os apóstolos fariam menção do mesmo? Abra a sua Bíblia aí na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Você, depois do livro dos Hebreus, você vai mais adiante. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Do verso 3 ao 7. 2 Pedro, capítulo 3, de verso 3 ao 7. Amém? Saibam antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo,
reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Bom, quando estudamos Apocalipse há anos atrás, nós vimos o que é essa destruição por fogo, né? Não vamos inventar agora, porque o nosso objetivo é esse. Mas quem sabe em outro estudo nós nos deteremos no que será exatamente essa destruição por fogo, não é? Porque o povo inventa muita coisa, na verdade, principalmente quando se lê o Apocalipse. Quando se lê o Apocalipse, as ruas têm paralelepípedos de ouro, né? Não tem mais praia, não tem mais nada. As pessoas, quando leem o Apocalipse, elas fazem uma leitura interpretativa muito errada, né? E muito precipitada às vezes. Então, como não é o nosso cunho aqui no nosso estudo, o que eu quero deixar de antemão nesse texto é que Pedro coloca o dilúvio como algo que não deve ser encarado como uma brincadeira, né? Dilúvio não é uma história de faz de conta, não é um mito hebraico, como dizem por aí, né? Dilúvio foi coisa séria. Vemos aqui que ele foi anunciado, houve uma programação para que ele existisse e ele teve a sua execução. Isso é um fato. É isso que nós observamos aqui, não é? Então, agora sim, partiremos para o nosso texto em estudo hoje. Gênesis capítulo 6. Vamos ver um pouco sobre a arca. O que é a arca, né? O que seria a arca? Capítulo 6 de Gênesis. A partir do verso 9. Acompanhem comigo a leitura aí, Gênesis 6, a partir do verso 9. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer. Faz compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Tu a farás desta maneira: o comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela de 1 côvado de altura. Na sua lateral porás a porta da arca. Faze-a com andares baixo, segundo e terceiro. Porque estou trazendo o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida. Tudo o que há na terra expirará. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de todos os seres, farás entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo suas espécies, dos grandes animais segundo suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra segundo suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares com vida. Leva contigo todo tipo de alimento e armazena-o contigo, pois servirá de sustento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo quanto Deus lhe ordenara. Amém, queridos? Às vezes a má compreensão ou a falta de entendimento a respeito do dilúvio não é por falta de informação do texto, é por falta de observação a respeito do mesmo. Analisando um pouco da questão da história, né? De cara percebemos que a arca não foi feita de todo jeito. Não foi Deus dizendo a Noé: Noé, eu quero uma arca, e no outro dia ele apresentar a Deus o que fez. Impossível isso. Houve um planejamento, né? Aquilo teve que ser projetada. Houve um designer da coisa.
teve que ser pensada, calculada. Era algo muito grande. Vamos ver aqui, a arca não era o tamanho do carro de Jairo ali. Às vezes nos flanelógrafos na igreja, né, naquelas encenações que a gente faz na igreja, a gente faz o desenho de uma arca, né? Um negocinho bem pequenininho, os animais com a cabeça lá de fora, né? Parece uma festa ali dentro. Não foi muito bem parecido assim, não. Nós vamos ver mais ou menos qual era o tamanho da arca, né? Era um negócio gigantesco, certo? Nós vimos aqui que barco maior só foi feito há 150 anos atrás. Isso, a arca foi feita há 4.000 anos aproximadamente. As caravelas eram caixa de fósforos perto da arca. Aquelas caravelas que foram as maiores invenções na Idade Média e que revolucionou a Europa, né, achando ou desbravando outros lugares. Isso não chegava nem perto daquilo que foi feito no dilúvio, a arca, né? Então, onde é que fica? Se realmente dilúvio aconteceu, se a arca existiu, por que não achamos ela? Nós comentamos semana passada, né? Existem algumas supostas fotos de satélite, que eu acho bem improvável, é bem complicado aquelas fotos. Mas o fato é que as montanhas no Ararat, nós vimos aqui que o Ararat não é só uma montanha, é uma cordilheira, é um conjunto de montanhas. E o grande problema é que ela fica no Oriente Médio, né? E ela está numa posição geográfica bem privilegiada. Ela está entre 4 países amigos: os turcos, iraquianos, os armênios e os habitantes do Azerbaijão. São 4 países assim que são amigos. Eles tomam café junto. É o pessoal que gosta de explodir a casa do vizinho, né? E gosta de jogar bomba na creche dos amigos. Então, o grande problema é que cada país desse que foi citado aqui, eles revogam o direito da cordilheira. Então, para o cara chegar lá, para o arqueólogo, paleógrafo, ou quem estuda nessa área da ciência, é bem complicado, porque não é só a permissão de um país, tem que pedir a permissão de 4 países que são inimigos. Sem falar da questão difícil pelo aspecto geográfico da montanha. Há quem diga que o local um pouco mais fácil de acesso é pela Turquia, mas país muito fechado, islâmico. E a grande dificuldade para muita gente é que nós vemos na narrativa bíblica que quando o mar baixou, a arca pousou aonde? Vamos lá, não tenho vergonha não. A arca parou aonde? A gente já viu isso aqui. A arca parou em cima do monte. Pergunta: como foi que os animais e a família de Noé desceu? Tinha um escorrego lá, tobogã. Como foi que eles desceram? Nós, à luz da história, sabemos que o Monte Ararat, mais precisamente o lado onde provavelmente a arca esteja, ela não era do jeito que nós encontramos hoje, certo? Houve muitas modificações por conta de terremotos, certo? E de vulcanismos naquela área. Aquela área, provavelmente nessa época em que ocorreu o dilúvio, ela não era uma área vulcânica, mas já existe registro arqueológico que aquela área ela tem sofrido com vulcanismos e com terremotos, principalmente na área dos meados da década de 20 e 30. Então isso pesou bastante, né? Isso dificultou bastante. Sem falar que a área que compreende lá, né, onde provavelmente a arca esteja, ela tem somente 32 quilômetros quadrados, com uma capa de 10 metros de gelo cobrindo o monte. Então é muito fácil encontrar a arca. Sei lá, com a picareta e com um blusão, conseguindo a permissão, qualquer um cavaria e encontraria. Será que é assim? Fato é, meus irmãos, que em 1902 um turco,
juntou uma comitiva de arqueólogos, e entre 902 e 904, que foram períodos onde o verão ele foi intenso naquela área, e ele foi até o local onde possivelmente nós sabemos, pelos registros dele, que existem, que a arca está lá. Ele foi até lá e registrou, narrou, algumas coisas. E como é que nós podemos garantir que o relato dele é verídico? Porque 40 anos depois, meados da Segunda Grande Guerra Mundial, outro arqueólogo foi até o monte. E o mais interessante é que eles não se conheciam. Eles nunca trocaram e-mails, ou conversaram por celular, ou não trocaram cartas. Eles não tiveram nenhum contato. Mas o mais impressionante é que o registro de ambos é muito parecido. Eles dizem que encontraram a arca rachada. Ela estava partida em dois. Isso tem muito a ver com o que nós sabemos do registro histórico dos terremotos de meados de 20 e 30. Provavelmente, pelo movimento das montanhas com os terremotos, a arca provavelmente tenha se partido mesmo. E os pormenores que eles narram de dentro da arca, e como seria dentro. Então, nós damos uma credibilidade a esse registro. Claro que nunca mais ninguém chegou lá, ou quem sabe ninguém se interessou a ir lá. Mas temos algum tipo de registro também. Agora, fato é que, meus irmãos, como é que o cara faz um barco de madeira e depois de 4.000 anos ainda temos como encontrar vestígios desse barco? Será que esse negócio foi bem feito? Como é que um homem faz barco de madeira e 4.000 anos depois ainda temos vestígios daquilo que ele fez? Impressionante, não? Agora, a coisa mais impressionante ainda é que, segundo o relato desses caras que foram lá, vou tentar apagar, que eu esqueci de apagar semana passada, é ruim de apagar assim. Fato é que, segundo o registro deles, a arca era iríamos até o fim, vou colocar até lá o fim. A arca era um caixote, segundo o que eles narram. Aí você diz assim, até eu faço uma caixa. Meu amigo, eu quero que você entenda uma coisa. Esse é um instrumento que vai livrá-los do dilúvio. Noé não estava num tour levando animais para exposição, não. Noé estava fazendo um instrumento que os livraria do dilúvio. Então, não precisa muito enfeite, muito incremento. Isso não quer dizer que não haja engenharia naval aqui, não. Isso não quer dizer que não haja design. Isso não quer dizer que não haja cálculo matemático e físico aqui, não. Nós vamos ver que existe. Mas era basicamente um caixote, certo? A Bíblia nos diz a espessura da arca, impressionante. Ela diz que tinha quantos côvados de comprimento? Veja aí. 300. Você sabe o que significa 300 côvados? Segundo a medida do côvado hebraico, porque cada região tinha seus côvados. O côvado hebraico variava entre 53 metros, o maior, e o menor 53 centímetros, e o menor 45 centímetros. Se nós calcularmos isso aqui, levando em consideração a menor medida do côvado, a arca teria 133 metros e meio. O comprimento da arca era 133 metros e meio de comprimento. Quantos côvados de largura ela tinha?
50 côvados. Isso significa que de largura a arca tinha 22 metros. E quantos côvados de altura? 30. Isso significa de altura a arca tinha aproximadamente 13 metros. Então temos um barco com quase 134 metros de comprimento, 50 de largura e 13 de altura. Pergunta que todo mundo quer fazer: o que é que cabe dentro desse negócio aqui? Se a gente fosse calcular o volume, isso daqui daria 41 mil metros cúbicos. Certo? Sabe quanto pesava essa bichinha? 14 mil quilos. Deslocamento dela, 20 mil quilos. Qualquer um faria, não? Qualquer amador faria, não? Imagine Deus chamando um fazendeiro para fazer isso aqui. Eu faço uma pergunta a vocês. No mínimo, esse homem tinha que ir para onde? Me respondam. Para a universidade, no mínimo. Agora, interessante, como Deus chama um cara que não sabe fazer cálculo estrutural para fazer um barco? Como é que Deus chama um cara que não sabe fazer equação diferencial? Mas Deus disse a Noé: Noé, eu quero um barco. Eu não sei, Senhor, fazer cálculo estrutural. O problema é seu, meu filho, eu quero o barco. Mas não é a minha área, Senhor. Eu estudei agronomia. Estude agora matemática. Estude física. Mas eu quero esse negócio pronto. Estamos cansados de ouvir na igreja, meus irmãos. Estamos cansados de ouvir esse tipo de desculpa na igreja. Meu irmão, vamos fazer isso. Não é a minha área. Minha área é intercessão. Estamos cansados de ouvir isso. Meus irmãos, vamos evangelizar. Essa não é a minha área. Minha área é o louvor. Aqui não existe isso não, né? Mas por aí fora tenho visto bastante, não é verdade? Aqui não existe isso não, existe? Espero que não. Esse homem tem uma grande responsabilidade nas mãos, meus queridos. Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é de grande responsabilidade. E esse homem está levando em consideração tudo isso. A questão é que ele tem que aprender para fazer. Ele tem que aprender. Se Deus lhe chamou, meus irmãos, eu fico impressionado, meu amigo, impressionado. Eu via isso muito no seminário, sabe? A gente no seminário, aí tinha aquele pessoal imbecil, me desculpem a palavra, mas Deus está me chamando para o Afeganistão. Deus está me chamando para a obra missionária na janela 1040. Rapaz, tu sabe falar inglês? Não, mas Deus vai dar um jeito. Eu não sei que jeito é esse que Deus vai dar. Tu já fizesse algum curso transcultural? Não precisa, Deus capacita. Eu não sei como é que Deus capacita. Quando eu vejo um negócio desse aqui, como é que Deus capacita? Vai estudar, meu irmão. Vá se preparar. O fato de Deus nos chamar para alguma coisa, meus irmãos, não omite ou não retira, não exclui de nós a responsabilidade de aprendermos, não.
Por que é que você acha que os puritanos eram os melhores alunos nas universidades? Eles eram... Isaac Newton, ele era crente, meu irmão. Isaac Newton não batia tambor, não, ele era crente. E até hoje é considerado um dos maiores físicos da história. João Calvino, Jonathan Edwards, eles não só escreviam sobre a Bíblia, não. Eram homens doutores em artes, doutores em direito. Eram homens doutos, cultos, que escreviam. Calvino, as Institutas, a Gami disse até a data, aí não foi, o homem está inteirado aí semana passada. Mas as Institutas da religião cristã de João Calvino foi escrita para o rei Henrique na França, por causa da perseguição aos huguenotes. O problema é que o pessoal acha que o Espírito Santo vai dar tudo. Porque o Espírito Santo, ele é bom demais, não? Porque na igreja ele dá tudo. Ele dá inteligência, ele ensina aos preguiçosos, pessoal que não quer estudar. O Espírito Santo, ele contraria até a própria Escritura. Porque no livro de Provérbios, Salomão diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Mas, não, Deus vai me dar. É tipo, Deus me chamou para o pastorado. O cara não gosta de ler nem a Bíblia. Eu não entendo esse negócio, não. Como é que é isso, não? Mas Deus está chamando ele para o pastorado. Só se for de bodes, meu irmão. Porque de ovelha, não. Um dos pré-requisitos que Paulo diz para o pastorado, escrevendo a Timóteo, ele diz, maneja bem a palavra da verdade. Deus, quando revelou-se a Josué, ele diz, não se aparte do livro dessa lei. Medite de dia e de noite. Mas ele acha que miraculosamente ele vai dormir e no outro dia ele vai saber grego e hebraico. Não funciona assim não, meu irmão. Estude. Então percebemos que Deus chamou Noé para fazer isso. A responsabilidade de aprender é dele. A responsabilidade de fazer é dele. Deus o chamou e Deus se responsabiliza por aquilo que ele falou. Mas a nossa responsabilidade não está exclusa não, meu irmão. Agora, imagine os detalhes para ser pensado nisso daqui. Os cálculos, a execução. Meus irmãos, isso foram anos de trabalho. Já, daqui a pouco eu vou dizer mais ou menos a estimativa do tempo. Isso foram anos de trabalho. Agora, não acho, porque a nossa ideia, às vezes, irmãos, eu acredito nos milagres, eu creio no que está escrito aqui, mas não precisa, às vezes, a gente imaginar coisas que não existem. Não pense isso sendo feito de uma vez só, uma coisa meio mágica. Não é, foi lá e fez tudo. Não foi bem assim, não, meus irmãos. Isso tem aquele processo natural de monta, desmonta. Coloca, retira. Bota uma parte e o cara olha e diz, rapaz, não vai dar certo. Refaz os cálculos. É mais ou menos aquilo que os palestrantes já dizem, né? Às vezes a gente pensa num cientista, num laboratório com uma bata branca, a gente vê as fotos, né? Bem arrumado, mas veja um camarada comum, doido, riscando papel, rasgando, ficando bravo. Uma vez perguntaram a Thomas Alva Edison, que é o criador da lâmpada elétrica, sabe quantas experiências ele fez para criar a lâmpada? 1000, meu amigo. Aí um cara entrevistando ele disse, você não se sente um fracassado por tentar 1000 vezes? Ele disse, não, eu criei a lâmpada. Ele criou, ele é fracassado por quê? Então, imagine mais ou menos isso daí. Uma realidade do dia a dia, um homem que monta, desmonta, que tira, coloca. Mas é impressionante. Agora, meus irmãos, o que eu fico impressionado é com a estrutura desse negócio. É impressionante, impressionante.
E é importantíssima a estrutura para o que nós vamos estudar com respeito aos animais. É fantástico esse negócio. Tinha quantos compartimentos a arca? Tinha quantos compartimentos? 3, né? Ela tinha 3 compartimentos. Tinha 3 compartimentos. E em cada compartimento tinha as repartições para colocar os animais. Importante isso daí, a gente pensar nisso daí, porque lá na frente a gente vai ver por que 3 compartimentos. Coisa interessante é que no texto hebraico aqui, a madeira que ele usou é gofer. A gente não sabe o que é isso. Não tem equivalente em português para traduzirmos isso. Em algumas Bíblias traduzem como cipreste. É o equivalente mais próximo que no nosso idioma, ou pelo menos na nossa cultura, nós encontramos. Por que usamos cipreste? Porque é uma madeira muito resistente à água. Você sabia que nos séculos passados os homens faziam caixa d'água com essa madeira? Até hoje, nos Estados Unidos, na Inglaterra, você encontra caixa d'água. Depois de 200 anos, as pessoas ainda enchem elas de água. Então, essa madeira é muito resistente à água. Então, como não temos um equivalente para traduzirmos a ideia de gofer, se coloca cipreste, mas não sabemos exatamente qual era a madeira. Sabemos que ela era de cipreste para lá. Era algo muito resistente. Algo muito resistente mesmo à água, certo? Então, coisa interessante sobre a questão da estrutura. A estrutura dessa arca, ela deveria ser de tal maneira que ela deveria comportar a subsistência de animais e de seres humanos por mais de um ano. Então, imagine que nisso daqui existe muita engenharia, né? Porque tem um dilúvio, mas nós temos que pensar na ventilação, na circulação de ar, na entrada de luz. Nós temos que pensar em muita coisa. Muita coisa para a subsistência de vida aqui dentro. E nós sabemos que eles passaram ali dentro 13 meses. Foi uma semana, não. 13 meses. Você teria condição de fazer isso? Às vezes a gente vai dar um pitaco ao pedreiro para construir uma casa. Depois o cara tem que mandar ele arrombar as paredes, né, para fazer janela. O cara não aguenta o calor infernal dentro de casa. Então, isso daí existe muita estrutura aí dentro, né, irmão? Engenharia. Eu fico impressionado, irmãos, como é que um homem agricultor, ele faz um negócio desse com tanta perfeição, tanta excelência. E eu fico triste quando eu vejo na igreja o pessoal: queria cantar hoje, pastor. Ô, meu filho, você ensaiou? Não, mas é para Deus, para a glória de Deus. Para Deus a gente dá o pior. A gente canta sem ensaiar. Para Deus a gente faz as coisas sem estudar, sem preparo. De última hora é assim que faz. A gente percebe aqui que para Deus, o que glorifica a Deus é o que nós fazemos de melhor. Não pense que... Eu sou consciente disso. Eu ainda estou na universidade de Enxerido, mas estou. Mas eu sei que as notas baixas que eu tiro aqui não glorifica a Deus, não, meu irmão. Tenho consciência disso. O que glorifica a Deus é o meu esforço e a minha consciência em saber que eu tenho que ser
bom no que eu faço. Eu tenho que ser o melhor aluno. Eu tenho que ser o melhor funcionário. Eu tenho que ser o melhor naquilo que faço, meu irmão. Porque é o melhor que eu dou que glorifica a Deus, não é o pior, não. Eu não vou fazer isso não, porque isso é ser babão. Não precisa você ser babão ou bajulador. Faça o seu trabalho. Seja um bom funcionário. Faça a sua parte, você é pago para isso. Você tem 2 motivos que você faz. Lembra o que Paulo disse? A sua vida é um culto a Deus. Culto a Deus não é só o que a gente faz aqui, não. Então a sua vida é um culto a Deus. Então você está glorificando a Deus com o que você faz e ainda está sendo remunerado por isso. Que coisa boa. Então faça o melhor. Agora a minha pergunta é: Deus tem confiado alguma coisa a você? Quais são os projetos que Deus tem confiado à sua vida ou na sua vida? Agora uma outra perguntinha. Como é que você tem realizado eles? A Deus me chamou para pregar. Aí eu passo o dia todinho assistindo DVD e no Facebook. Aí Deus me chamou para pregar. Deus me chamou para louvar. Você tem se esforçado? Tem estudado? Deus me chamou para tocar na igreja, para ajudar. Você tem se esforçado para isso? Meus irmãos, tudo que nós fazemos para Deus temos que fazer com excelência. Temos que dar o melhor. Nós temos que procurar fazer o melhor. Se nós tivéssemos essa perspectiva, irmãos, as coisas no reino andariam de vento e polpa. Mas sabe qual é o problema? É que nós damos o pior do nosso tempo. O cara tem o dia todinho para preparar um sermão. Quando é meia hora ele está doido. Entra na internet, vai no site das igrejas, ele fica doido. Aí liga para o colega, pede um esboço, ele fica desesperado. Por que não preparou? O meu não, mas os de outros, né? Então, isso é lamentável, meus irmãos. Isso é lamentável. Então, nós temos que nos esforçar para realizarmos os projetos de Deus, aquilo que Deus tem confiado na nossa vida com excelência. Não era engenheiro naval, ele não era matemático, não era físico, mas o que ele fez com excelência. Ele fez o melhor. Como nós acabamos de dizer aqui, 4.000 anos depois, ainda existem vestígios desse negócio. Essa realmente foi uma obra bem feita. Então, não é preciso estabelecer padrões de qualidade. Seja crítico com vocês mesmos. Você pensa que eu acho ruim? Eu já coloquei jovens aqui para pregar que saem decepcionados. Que bom. Venha pregar e saia com dor de cabeça, meu amigo. Saia com essa consciência. Ruim é quando o camarada prega e diz: rapaz, eu sou bom. Eu sou um fenômeno. Aquela igreja só tem eu. Quando eu não canto, ninguém chora. Quando eu toco, meu amigo, se tiver alguém com espírito maligno, acontece a mesma coisa que acontecia quando Davi tocava a harpa com Saul, né? O cara se acalma na hora. O espírito vai dar uma volta. Não tem esse critério, essa avaliação soberba. Seja humilde, seja modesto, mas seja severo com as críticas que você faz a você mesmo. Eu sempre fico me autoavaliando, meus irmãos. Eu sempre exijo mais, eu sempre quero fazer um pouco mais. O problema é que no momento em que nós chegarmos à compreensão, ou à falsa compreensão de que está bem, né, que eu estou fazendo está ótimo, né, na verdade eu sou um fenômeno, aí está tudo errado. Está tudo errado. Porque na verdade ninguém chega ao ápice. Nós somos eternos aprendizes, somos eternos alunos. Então nós sempre temos algo a melhorar. Então nós temos que ter essa avaliação crítica de nós mesmos, né?
Como está a sua avaliação, o seu padrão de qualidade no que diz respeito a você mesmo? Olha, eu preciso ser mais pontual, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais, eu preciso melhorar mais nisso daqui. Seja exigente. É como, nisso daí é como as empresas que nós trabalhamos exigem de nós, não é verdade? A empresa todo ano bate o recorde de vendas, né? Mas você percebe que o patrão todo ano está dizendo, vamos melhorar esse ano. Vamos melhorar esse ano. Porque no momento em que a empresa estagnar, as outras engolem ela no mercado. Na vida cristã, meu irmão, no momento em que nós estagnarmos, no momento em que nós deixarmos de exigir de nós esse padrão de qualidade, alguma coisa vai nos tragar, né? E não é Deus. Eu posso lhe garantir. Pode ser que o diabo nos trague com a soberba que sobrevém a nós. Pode ser que a própria natureza ruim, não é? E orgulhosa e prepotente que nós temos, ela nos seduza e nos sobreponha. Mas eu posso garantir a vocês que Deus não é. Ora, você já imaginou quanto tempo levaria para construir esse negócio? Eu fui tentar pesquisar um pouco a respeito. Vamos imaginar que se só tivesse ali Noé e os 3 filhos fazendo isso aqui. Usando a tecnologia de hoje, Noé e os 3 filhos dele demorariam entre 450 e 500 anos para fazer. A tecnologia de hoje. Noé sem canja a fé demoraria só 500 anos. Mais ou menos, para fazer isso daí. Conclusão lógica. Noé precisou de mão de obra especializada para fazer. Ele precisou terceirizar o negócio. Ele precisou de pessoas para trabalharem. Implicação em cima disso. Se Noé precisou de mão de obra especializada, do que é que Noé precisou? E dinheiro para pagar a mão de obra especializada. Então Noé, ele além de tudo isso, ele tinha que ser um homem extremamente organizado com as suas finanças. Ele teria que necessariamente se organizar financeiramente para poder financiar essa obra. Meus irmãos, nós percebemos que algo como isso aqui envolve muita coisa. Envolve muita coisa. E perceba que ele não vai se queixar de Deus. A gente não vê em nenhum momento isso não. Deus, foi tu que colocaste na minha mão. Agora, Senhor, manda os corvos trazer as notas. Manda os pássaros trazer as moedas. Eu preciso pagar esse povo. A gente acha bonito, né? Ou pelo menos tem uma ala de evangélicos cínicos que acham bonito fazer esse tipo de oração. Deus, foi tu que me chamastes por ministério, Senhor. O problema é teu. Não, o problema é seu. O problema é meu. De Deus, não. A gente tem que ir a Deus assim, clamando, meu irmão, com clemência. Senhor, tenha piedade de mim, Jesus. Me ajude. Não me deixe padecer aqui, não. Mas não vá nessa, não. Senhor, foi tu que me colocaste aqui. Tu é quem tens que resolver esse problema. Não vá nessa, não. Quando Deus confiar algo a nós, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos responsabilizar por isso. Se Deus confiou a você algo desse tamanho, imagine. Irmãos, vocês acham que isso não me tira o sono às vezes, não? Nós hoje somos um número pequeno. Já imaginou essa igreja tomando grandes proporções físicas? Já imaginou essa igreja em um porte bem maior?
é necessário funcionários, não é verdade? É necessário bem mais renda mensal para poder manter o prédio. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que eu teria capacidade para fazer isso? Será que eu teria condição para administrar algo desse jeito? Agora, só que eu estou aqui, meus irmãos. Deus, ele é atemporal. Eu não sei o que Deus tem reservado para nós amanhã. O que eu sei é que eu tenho que estar preparado, porque amanhã isso pode ser uma realidade. Isso hoje é um sonho, né? Isso hoje é utópico. Mas quem sabe amanhã é uma realidade. E como é que eu vou me portar diante de Deus? Já imaginou, Senhor, resolve aí, Jesus, manda dinheiro. Tem um bocado de gente trabalhando, precisando receber. Um bocado de funcionário. Pessoas dando expediente na igreja diariamente e a gente não tem dinheiro, mas é Deus quem tem que prover. Não, meus irmãos. Deus confia isso a nós e a responsabilidade de administrar é nossa. Não é verdade? Então, percebemos aqui que por trás do fato em si, existem muitas coisas que são necessárias, irmãos, para que esse tipo de acontecimento ele exista, não é? Ou ele aconteça. Sabe o que eu fico imaginando? Deus, ele não confia grandes coisas, meus irmãos, a frouxo. Deus não confia grandes coisas, irmãos, a irresponsáveis. Deus confia grandes coisas a grandes homens. Há homens que estão dispostos a apostar tudo, a dar tudo de si para esse tipo de coisa. Eu fico impressionado como sapateiros como Dwight Lyman Moody foram grandes pregadores da história da igreja. Um homem que revolucionou as universidades. Agora, interessante, qualquer biografia de Moody que você lê, os estudantes riam do inglês de Moody. Ele nem sabia falar, meu irmão. Mas enquanto ele pregava, estudantes refletiam nas mensagens que eram pronunciadas e se rendiam ao chamado do Evangelho. Eu fico pensando em homens como Spurgeon, que começou aos 16 anos a pregar o Evangelho. E antes da maioridade já tinha sido convidado para pastorear grandes igrejas na Inglaterra. John Wesley, que leu a Bíblia 200 vezes e que pregava a cavalo, por dia caminhava mais de 300 quilômetros e pregava por ano mais de 500 sermões. Como esse homem fazia isso, eu não sei não. E ainda tinha tempo para caminhar de madrugada e orar durante entre 2 e 4 horas todos os dias. Bom, como ele fazia isso, eu não sei não. Mas este homem revolucionou a Inglaterra pregando o Evangelho, meus irmãos. Você vê aqui no Brasil homens como Caio Fábio, que hoje todo mundo atira pedra. Hoje todo mundo, como dizem por aí, é muito fácil pisar em quem já está caído. Não é verdade? Mas me diga quem foi que fez mais pelo Evangelho no Brasil do que Caio Fábio. Um cara que era viciado e que aos 17 anos, depois de convertido ao Evangelho, pregou o Evangelho na escola, pregou o Evangelho em presídios, pregou o Evangelho nas favelas, pregou o Evangelho em todo canto. Viajou pelo mundo inteiro. Tinha programas na Globo e revolucionou o Brasil. E ele declara publicamente nas entrevistas e nos livros, sem um centavo sequer. Meus irmãos, se nós quisermos fazer grandes coisas para Deus, tenhamos a consciência de que Deus, ele convoca homens que estão dispostos a dar tudo por Ele. Com certeza.
A gente vê um dos maiores missionários que temos no Brasil. As igrejas históricas, elas são muito criticadas. Presbiteriana, congregacional, não é verdade? Igrejas batistas. Mas o maior missionário que eu considero no Brasil, Ronaldo Lidório. E esse homem, ele é doutor em antropologia. Agora, me diga onde ele está agora? Na Amazônia. É fantástico o testemunho de Ronaldo Lidório. Ele disse que, quando foi chegar nesse local onde ele está agora, ele foi com uma mochila, tinha bússola, tinha um radar. Ele foi cheio de aparatos, porque nos levantamentos missionários aqui no Brasil, essa tribo onde ele está, ela não tinha tido contato com pessoas da civilização e, consequentemente, não conhecia o Evangelho. Ele andou com 2 dias, ele foi de barco, ele foi de avião, foi de ônibus, foi de barco, andou 2 dias a pé na mata, aí ele chegou na tribo. E ele foi com um nativo, não é, com um índio, para ver se conseguia se comunicar. Ele disse que ao chegar ele percebeu que na tribo estavam preparando alguma coisa para fazer alguma celebração. Aí ele pediu para o nativo perguntar o que é que ia haver ali, né? Aí o nativo perguntou e o cara respondeu que ali naquele dia ia ter um culto. Ele disse: culto? Como? Se eu cheguei agora? Se ninguém chegou aqui antes de mim? Aí ele mandou o nativo perguntar ao rapaz, e ele disse: tem um casal de missionário aqui, já chegou aqui. Aí ele disse: eu quero ir na tribo, eu quero ir na tabanca desse cara. Chegou lá, ele disse que tinha uns meninos assim nus, pequenos, um cara de bermuda, de cócoras assim, sentado, e a mulher cozinhando lá num negócio de barro. Aí ele disse que quando foi chegando assim, o olho do Senhor se encheu de lágrimas e ele correu para dentro da tabanca e disse, se não estou enganado, o nome da mulher dele era Josefa. Ele disse: Zefa, chegou um missionário de verdade, Zefa. E os meninos correram para fora, ele abraçado com a mulher e disse: glória a Deus, chegou um missionário de verdade, Zefa. Agora a gente não precisa da gente mais não, Zefa, que chegou um missionário de verdade. Aí ele disse que olhou para Zé e para Zefa, começou a chorar e disse: não, Zé, o missionário de verdade é o Senhor. Faz 2 dias que eu ando aqui nessa mata com bússola, com radar, com celular, com notebook, não sei o que, Google Maps, e cheguei agora. Como foi que o senhor chegou aqui, seu Zé? Ele disse: rapaz, foi num culto de missões lá na igreja da gente, lá em Manaus, que a gente mora ali nos ribeirinhos, sabe? Aí um pastor falou que tinha uma tribo que ninguém sabia do evangelho. Aí eu cheguei para Zefa e disse: Zefa, vamos lá, Zefa, pregar o evangelho. Aí disse: vamos, Zé. A gente vendeu a casa, vendeu tudo que tinha e chegou aqui. Meus irmãos, e lá nessa tribo tem uma igreja e tem muitos crentes. Será que isso não é uma grande obra, meus irmãos? Esse homem pode não ter um curso universitário, mas coragem ele tem, meu irmão. Esse homem não tem curso teológico, mas isso não impediu ele de pregar a Bíblia. E ele chegou lá antes que o doutor em antropologia, Ronaldo Lidório. Então, meus irmãos, estamos precisando fazer mais para Deus. Vocês não acham? É verdade. Estamos precisando fazer mais para Deus, meus irmãos. Quem sabe você esteja se perguntando: eu não sei muita coisa. E daí? Ainda há tempo. Nós vimos aqui, quando foi que veio o dilúvio? Do ano 600 da vida de Noé. O que ele fez entre estes 600 anos aí, só Deus e ele sabe mesmo, porque eu não sei.
Eu sei de uma coisa, que 600 anos, Noé viveu 950, é mais ou menos 2/3 da vida de Noé. Eu sei que foi com 600 anos que uma grande coisa aconteceu na vida dele. Pode ser, meu irmão, que Deus esteja reservando algo para nós agora. Não, eu já não dou nada mais não. Já passou minha idade, será? Se fosse quando eu tinha 16 anos, né? 17 anos, quando eu tinha saúde, quando eu não tinha essa barriga desse tamanho. Mas isso, desde quando isso é empecilho? Desde quando isso é impossibilidade? Fiquem rindo de mim, né? Não. Fiquem rindo, né? Eu usei como ilustração, mas não precisa rir, não. Então, desde quando isso é impossibilidade, meus irmãos? Às vezes vocês acham que eu não me questiono? Tipo, como é que Deus olha para Paulo depois de tanto sofrimento e de tantos questionamentos, depois de orar por 3 vezes pedindo para que retire dele o espírito, ele diz: a minha graça te basta, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu fico questionando, meu Deus, se Paulo viajava por todo mundo, porque eu não sei exatamente o que seria aquele espinho, mas eu acredito muito que é uma possível enfermidade. Mas será que Paulo, bem de saúde, ele não poderia fazer melhor a obra que Deus confiou a ele, segundo o próprio Cristo? Não. Bom é você doente, viu, Paulo? Coisa boa é você doente. Isso glorifica o meu nome, meu filho. Às vezes eu fico me questionando, meu Deus, porque pode acreditar, irmãos, às vezes eu me sinto um velho. Às vezes eu olho para mim e digo: meu amigo, eu não tenho mais vigor para fazer mais nada. Eu estou acabado. Camarada, às vezes o pessoal fica admirado, diz assim: rapaz, tu está quase morto, tu dessa idade, está acabado. Cheio de doença, cheio de não sei o quê. Aí às vezes eu fico perguntando, eu disse: meu Deus, como é que tu chama um caba desse para fazer a tua obra? Por que tu não chama alguém mais saudável, né? Por que tu não chama alguém, né, que tem uma saúde melhor, né, uma cabeça melhor? Porque a minha cabeça não é a mesma, né, irmãos, de 10 anos atrás. Mas eu fico pensando, Deus dizendo: não, eu não coloquei você nessa obra, você que vai ter que fazer, meu filho. Deixe de arrumar história, deixe de arrumar empecilho. Deixe de colocar dificuldades, né? Como foi colocado aqui, nós temos que tirar, nós temos que romper elas. Estímulo pelas escrituras nós temos o suficiente. Elias, meu irmão, vem do nada, de uma terra que nem no mapa tem. Você pode ir no atlas bíblico, nem no atlas existe aquela cidade. Mas Elias foi lá à corte e pregou o evangelho a Acabe, meu irmão. Deus conta, irmãos, com a nossa coragem, com a nossa intrepidez. Deus conta com o nosso esforço também, meu irmão. Deus conta com o desejo de nós fazermos para Ele tudo isso em excelência. Pedro, em suas cartas, ele reconhece que não é um Paulo. Ele diz: o que Paulo escreve, às vezes até para a gente entender é ruim, meu irmão. Pedro diz isso na sua carta. Mas isso impediu Pedro de pregar o evangelho? Pedro foi o maior ganhador de almas da história da igreja, pelo menos que nós temos registrado. Pedro pregou e de uma vez só vieram 3.000. Da outra vez vieram de uma vez 5.000. Pedro era um homem poderoso nas suas palavras, mas que não era tão culto como Paulo. Mas isso não impede de fazermos o que nós fazemos para Deus com excelência, meus irmãos. Então, oi? Graças a Deus, né, queridos? Então, dentro daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, irmãos, com que qualidade nós temos feito isso? Nós temos nos preparado para isso? Ou será que nós estamos esperando Gabriel vir dar inteligência a gente? Ou, sei lá, segundo os católicos existe até um Rafael, né? Você está esperando Rafael ainda? Uma vez a gente foi a um culto, eu lembro, a gente foi com os meninos aqui, e sem querer a gente passou na frente de uma casa, vocês lembram disso?
que estava um pessoal orando e o cara dizia assim: Deus manda Gabriel agora, Senhor, para nos dar entendimento desta palavra. E eu fiquei olhando, eu disse: meu Deus, ajuda esse povo, porque Gabriel não ia chegar ali não, meu irmão. Se eles não fossem em casa ler a palavra para entendê-la, Gabriel não ia ensinar eles ali não. Eu posso garantir a vocês. Só se o nome do pastor fosse Gabriel, né? Boa essa aí. Então, meus irmãos, quando nós lermos agora o relato a respeito da arca, leiamos com essas lentes, meu irmão. Vejamos isso como um grande projeto. Eu não entrei aqui com respeito à questão dos animais ainda, porque não dá tempo, certo? Então, para a gente ver pela metade é melhor não. Mas, dentro disso daqui, queridos, eu só queria dizer a vocês que pelo volume que existe aqui dentro, só adiantar, caberia aqui dentro, do tamanho de uma ovelha, 120 mil animais. Aí a pergunta que eu deixo é: se existem 1.300.000 espécies, como é que iriam caber aqui dentro? Alguma pergunta? Não a respeito disso, porque semana que vem a gente vai estudar. Mas alguma pergunta, alguma dúvida a respeito disso aqui que a gente estudou hoje? Se tiver, pode fazer. Exatamente. Mas, mesmo com essa medida em mãos, Deus, caso aí, Deus deu um entendimento para ele colocar isso em prática. Exatamente. Exatamente. O senhor falou, não tem uma pessoa organizada, não, né? Não, mas ele tinha trabalho especializado, mão de obra terceirizada, ele tinha que ter. Não, exatamente, a gente não sabe dizer quantas, mas muita gente para fazer isso aí. Entre 450 e 500 anos. Agora interessante, curioso, porque esse camarada foi a mão de obra se lacrar todinho. Não, exatamente. É porque, na verdade, ele precisava dessa mão de obra, porque já imaginou quantas madeiras não foram derrubadas, quantas árvores. Quantas pessoas não deveriam estar cortando essas árvores? Porque, meu irmão, já imaginou? Eu não sei aqui quem entende de alvenaria, né? de construção civil. Eu não entendo não, mas eu tenho um olho, né? Às vezes o cara olha assim, a parede assim. Meu irmão, o cara realmente pode... Porque quando a gente diz assim, quando o cara é bom, o cara diz, esse cara é fera, né? Às vezes o cara tem a impressão que construir foi uma fera, mas foi uma cobra, porque a parede é assim, ó. Rapaz, o cara que construiu isso aqui era uma fera, mas era uma cobra. Já imaginou Noé olhando esse negócio assim, todo empenado? Não dá não, meu irmão. Não dá. Tem que ser uma coisa, tem que ser algo muito bem feito, não é verdade? Muito bem calculado. Por isso que a gente supõe, e não tem nada de exagero nisso. Tipo, faz e desmancha, e faz... Meus irmãos, é impressionante, o registro bíblico é fantástico. Você percebeu lá que diz que as águas estavam 15 côvados acima dos montes mais altos. Lembram quando a gente leu isso aqui nas aulas passadas? Meu querido, isso significa dizer que aquilo que estava abaixo do nível da água não rapava, porque 15 côvados para baixo era suficiente para manter 2 andares da arca abaixo do nível
e a parte de cima flutuando, que é mais ou menos isso, meu irmão. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem o que é uma rolha, né? Aquelas rolha de champanhe. Pegue uma rolha daquela e jogue dentro de uma piscina. Imagine e lembre que a piscina, ela não tem movimento, ela está em inércia, não é verdade? A água está parada. Você coloca a rolha ali dentro, 2/3 da rolha, ela está embaixo. 1/3 em cima, e ela faz aquele movimento de oscilação. Aquilo ali, eu pergunto a vocês, quem poderia fazer a equação para calcular o peso da rolha para ela fazer aquele movimento ali e não afundar? É isso que acontece quando se pensa em um navio, em um barco. Noé teve que calcular o peso daquilo, meu amigo, para que enquanto tivesse o dilúvio, enquanto as águas estivessem lá, aquilo estivesse flutuando e não afundasse. Agora, por que essas medidas exatamente? Na próxima aula, no próximo canal, no mesmo canal aqui, a gente vai ver. Mais alguma pergunta aí? Moeda de troca para pagar as pessoas. Creio eu que então não havia como fabricar moedas, apesar de preciso fabricar armas, ferramentas, mas como não era agricultor, havia necessidade a troca do alimento para as famílias. Noé, é porque esse Manoé, porque é o mistura de Moisés com Noé, Manoé, entendeu? Não, muito boa pergunta. Nos tempos antigos, era usado como moeda de troca os próprios mantimentos. Exemplo disso é a própria ilustração que Cristo usa, já nos tempos de Cristo, quando ele fala do cristão como sal. Na verdade, sal hoje não vale mais nada praticamente. Mas naquela época, sal valia muito, era moeda de troca. Então, provavelmente, por Noé ser agricultor, ele teria usado aquilo que era ou fazia parte do seu meio, que era os mantimentos, para usar como moeda. O pagamento poderia ser feito nisso daí, certo? Porque na verdade essa questão de usar prata, ouro e essas preciosidades como moeda, isso foi surgindo, mas é bem antigo também essa prática, mas foi surgindo ao longo dos anos, né? Ao longo das épocas. Mas não é impossível ter sido usado os próprios mantimentos como pagamento. Sabe-se que ele teve que ter muita gente para trabalhar com ele, porque era muito trabalho, muito trabalho. Na verdade, no ano 600 é que veio o dilúvio. Agora, quanto tempo ele demorou para construir essa arca, só Deus e ele sabe. Agora, eu sei de uma coisa, que ele e os 3 filhos não dá, meu amigo. Que era 500 anos mais ou menos para o cara construir isso daí. Quando Noé morreu, Abraão tinha 48 anos. Então, se Abraão quisesse saber alguma coisa do dilúvio, era só perguntar a Noé. Noé, como é que foi aquele esquema? Como é que foi lá a situação, Noé? Como é que foi? Então, era só perguntar o compadre, né? O compadre dele. Então, mais alguma pergunta? Todo mundo crente ainda? Vamos ficar em pé.